Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero, nesta oportunidade, lhes cumprimentar com a bênção e com a paz do nosso soberano Deus e Pai Celestial. Meu querido irmão, irmã e internauta, nós não conseguimos imaginar a grandeza do reino celestial. Nós não conseguimos imaginar e nem chegar a uma conclusão a respeito do poder de Deus, a respeito de sua obra infinita, eterna e magnífica. Não conseguimos nunca entender os mistérios do reino celestial e nem tampouco o desígnio de Deus. Então, nós somos uma coisinha minúscula. Nós somos como um grão de areia no oceano. E nós vemos quantos milhões de anos existe este universo. Desde quando o nosso Deus criou aquele primeiro casal, até nos dias de hoje, foram anos que se passaram. E para nós, eu quero dizer uma coisa. Para nós o que importa é o poder de Deus sobre nós. O que Deus criou lá no passado, como Ele criou, como Ele determinou todas as coisas, para nós, nos dias de hoje, não importa. Para nós o que importa é fazermos a vontade dEle nos dias atuais. Então, eu quero dizer a respeito da curiosidade. A curiosidade é algo interessante e até certo ponto é muito bom também. A curiosidade, por exemplo, no sentido de descobrir as coisas, materialmente falando, através dos estudos científicos, para saber como que um objeto funciona, como que originou algo material, quem inventou algo material, é muito bom. Dizendo a respeito de modo intelectual, o que eu quero expressar é uma coisa muito boa, a curiosidade. O curioso aprende, o curioso muitas vezes aperfeiçoa, mas o que eu quero dizer é curiosidade a respeito dos planos, a respeito do desígnio e dos mistérios do reino celestial. Esta curiosidade não é muito boa, porque tem pessoas que ficam procurando coisas lá no passado, tentando descobrir coisas no futuro para viver no presente. Isto é muito ruim. Por exemplo, tem um assunto bíblico um tanto polêmico. Quando nós lemos lá nas Sagradas Escrituras que quando Deus criou o homem e a mulher, quando Ele criou todas as coisas aqui na terra, Ele mandou um anjo, Lucibel, que era um anjo muito lindo e poderoso, de sua confiança, para guardar o primeiro casal. E aquele anjo sentiu
desejo, inveja das coisas criadas pelo nosso Deus. Então ele quis tomar conta de tudo. E com isso ele fez com que o primeiro casal pecasse contra Deus. Aí as pessoas dizerem, já ouvi, é um absurdo, mas até pastor dizer para mim que se Deus é poderoso e sabe do futuro e de todas as coisas, por que que ele permitiu? Por que que ele permitiu que algo viesse a acontecer com aquele anjo? Olha, eu quero explicar uma coisa para você, para o senhor e para a senhora, que talvez vocês ainda não pararam para pensar e para imaginar. Olha, Deus sabe sim, porém Ele dá para a criatura o direito de escolha. Hoje nós fazemos alguma coisa que dá errado e nós desmanchamos. Infelizmente, a criação do homem nesta terra, e quando Deus mandou Lucibel guardar o homem e a mulher, infelizmente, ele não foi bem sucedido. Mas quando Deus determina e dá uma palavra, ele não volta mais atrás, porque Deus é Deus da justiça e da eternidade. Por exemplo, muitas pessoas também podem dizer: poxa vida, se as pessoas casam, adquirem filhos e o Espírito é Deus que dá, como que fica? Se Deus sabe que está dando um espírito que vai se perder mais tarde. Olha, a justiça de Deus e a criação dele foi feita. Foi feita. Então Deus não é como o homem que faz uma coisa, desfaz, faz outra. Não, ele vai desfazer tudo isso, a parte terrena, mas tem o seu tempo, tem o seu tempo. E se ele deu para mim um espírito, para você um espírito, uma mente para pensar e raciocinar, se ele deu para o anjo também um sentimento de pensar e raciocinar e de agir, ele não vai interferir. Ele não vai interferir. É como se eu desse para você uma ferramenta e falasse assim: esta ferramenta usa desta forma. Aí você vai usar de outra forma, eu vou correndo dizer para você: olha, não usa assim, é assim que usa. Nós materialmente falando, Deus não é assim. Ele determina, ele traça, ele dá. E depois ele fica esperando o resultado por parte de cada um, porque ele forma santos e anjos. Se for para ele colocar uma criatura aqui na terra e ficar dizendo: não faça isso, não faça aquilo, proibindo, não teria o porquê. Apenas ele mostra, ele permite que os seus santos, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, mostra para nós como fazer para agradar a Ele e para voltar para o reino dos céus. Jesus sabia que ele ia sofrer, Deus sabia que os homens iriam rejeitar, mas Jesus teve que vir e teve que provar a ele que a natureza dele era dele, embora é natureza divina, mas é uma natureza dele. Isso aconteceu com muitos, com Abraão também. Deus deu um filho para Abraão e depois pediu de volta, para ver que se Abraão tinha o seu espírito, a sua natureza própria e formada. E assim é cada um de nós. Agora, quanto à curiosidade que eu estava dizendo, tem pessoas que ficam querendo saber algo que não é da sua alçada. Eu já vi pessoas ficar sofrendo psiquicamente, psicologicamente, perdendo o juízo e a noção de todas as coisas, e ir parar em um hospício. Sabe por quê? Porque coisa que é para nós entender, Deus esclarece. A Santa Vó Rosa já veio e esclareceu.
Não tem porquê nós querer ficar evoluindo neste sentido, buscando e procurando as coisas que não é de nossa alçada. Corremos, aliás, quem faz isso corre um grande risco de tomar um prejuízo muito grande e nunca contemplar a face do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Então, eu deixo esta recomendação ao seu coração, e em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu quero pedir para você: ore mais, ore bastante, deixa de ser curioso no sentido espiritual, porque tem uma mensagem da nossa missionária Odete, que ela fala assim: a Santa Vó Rosa quer tão somente que nós guardemos aquilo que aprendemos, aquilo que ela nos ensinou, tão somente isto. Pratiquemos aquilo que aprendemos, porque para você entrar no céu, o que é preciso? Humildade, paciência, resignação, fé, perseverança, convicção, concluindo, as virtudes que molda o Espírito do Filho de Deus. Para nós entrar nos céus, eu não preciso saber, por exemplo, qual é a altura de Deus, qual é a estatura de Deus. Eu não preciso saber disto. Como eu quero dizer uma coisa a respeito da curiosidade, um moço, não faz muito tempo, olha só a curiosidade, com coisas que não deveria ser curiosos. Ele me perguntou: pastor, Adão, ele teve umbigo? Minha Santa Vó, que absurdo, olha que pergunta. E eu me admirei. Então ele explicou: eu estou perguntando para o Senhor, porque se Adão foi feito da terra, do barro, e o umbigo é onde está ligado o cordão umbilical, então ele não tinha umbigo. Aí eu pergunto, irmão e irmã, o que me interessa saber disto? Interessa você saber alguma coisa a esse respeito? Esse tipo de curiosidade é que leva a pessoa à perdição. Toma cuidado, meu querido irmão e irmã, para não cair ao extremo, porque Deus não fica contente com isso. Enquanto nós estivermos nesta terra, muitas coisas, ou todas as coisas, serão ocultas aos nossos olhos e ao nosso conhecimento também. Mas quando nós deixar o nosso corpo, se merecermos e for permitido por Ele, nós iremos entender toda a justiça, toda a vontade e o desígnio de Deus, o nosso Pai. Fique na paz do Senhor.